Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. Culturas e Identidades é um programa dedicado à história providencialista e à cultura simbólica luso-afro-brasileira. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a imagem do poder real em Portugal. Para tanto, nós leremos um trecho, um capítulo da obra de Ana Maria Alves, Iconologia do Poder Real no período manuelino. Portanto, no período de Dom Manuel I, rei de Portugal, à altura dos descobrimentos marítimos. Quando nós falamos em rei, não é? Ou monarquia, ou mesmo em presidentes, ou em ditadores, ou imperadores, evidente, automaticamente essa palavra nos remete à ideia de poder, não é? Todo o poder instituído gera a sua própria imagem. Esta imagem, cujos suportes são inúmeros, ou seja, atributos, símbolos, etiqueta, iconografia, iconologia. Então, esta imagem destina-se, em última análise, a levar a opinião pública a associar o poder, tal como ele existe e se mostra, à imagem mental do poder. Ou seja, a transformar o poder, tal como é, na única forma de poder possível. Então, neste sentido, a imagem do poder procura ser instrumento de legitimação desse mesmo poder e logo de reforço do poder instituído. Existem, pois, duas realidades históricas, mas que evoluem a ritmos diferentes. Uma é a imagem do poder como tal, é emitida pelos detentores desta capacidade. E a ideia feita do poder, que evolui tão lentamente, que a poderemos considerar em cada momento histórico como um arquétipo do poder. Então, a imagem do poder, transmitida por ele próprio, contém naturalmente alguns elementos voluntaristas, alguma força dinâmica e alguma capacidade de inovação. A ideia feita de poder é receptiva a alguma novidade, mas em ambas se sedimentam, mais do que se amalgamam, a arqueologia e a história do poder. E os fatores de persistência têm um peso que ultrapasse muito a capacidade dinâmica dos fatores de inovação. Esta introdução que Alves faz é extremamente elucidativa, não é? Sobretudo para o leigo. Porque quando nós pensamos, mesmo no âmbito da religião, né, o poder está em tudo. O poder está na religião, nos representantes da religião, na ideia de Deus, por exemplo, dos seus santos anjos, mesmo na ideia dos inimigos do trono, não é? Celestial, ou seja, os anjos caídos, são igualmente poderosos. Nós estamos na ideia dos deuses de todas as mitologias, nós estamos na ideia do poder político, nós estamos na ideia do poder legislativo, do poder judiciário, nós estamos na ideia do poder do pai e da mãe, né?
do poder do presidente de uma empresa. Enfim, quando nós evocamos, o poder é algo que é uma imagem, é um símbolo. Então, o que Alves está colocando é o seguinte: quando nós pensamos no poder, há duas imagens, há duas mensagens, digamos assim, não é? Que emanam desse próprio poder. Uma é a sua própria imagem, ou seja, aquilo que ele é, e outra é a ideia que nós vamos fazer do que aquilo seja. São coisas diametralmente distintas. A ideia que nós vamos fazer do que é o poder, evidentemente que hoje, por exemplo, o conceito que nós temos de monarca ou de rei, ele não tem relação ou não tem paralelo com o conceito que a gente tinha de rei no século XIX, que por sua vez também não terá relação com o conceito de rei, com a ideia de rei que o povo teria no século XV. E assim sucessivamente. Quer dizer, a ideia feita do poder, ela muda. A mentalidade muda de acordo com a época. Não é? Mas a imagem própria do poder, de certa forma, ela é atemporal. Os atributos, os signos, a etiqueta, os símbolos, isso são, digamos, essas imagens, esses suportes da imagem do poder, eles permanecem quase que fora do tempo. Muito bem. Quando um indivíduo ou um grupo chega ao poder instituído, mas ele não tem poder de fato, portanto ele não tem imagem, veja que um procedimento dos governos autocráticos e revolucionários, à direita ou à esquerda, vão fazer exatamente uma mistificação simbólica, que é a geração de uma própria imagem. Eles vão construir a imagem, a ideia feita de poder. Porque aquilo que pode ser construído é a ideia feita de poder. Então você tem uma engrenagem, uma máquina de propaganda que entra em construção. E a partir daquele momento, você começa a usar ícones e símbolos do poder, tal como ele é entendido desde as eras priscas, e vai pegando esses suportes e tentando colar estes suportes àquele indivíduo que foi alçado ao poder. Mas são coisas completamente distintas. Porque o poder, efetivamente, ele mostra-se através de gesto. E há um erro humano extremamente curioso, que é confundir-se com o poder. Os homens, quando são tocados pelo poder, eles funcionam como veículos. O poder é sobre-humano, não é? Então, o poder divino passa através de um rei, de um príncipe, de um acontecimento. Mas é impossível ao homem, seja ele qual for, deter o poder. Ou ser ele mesmo o poder. Este erro tem levado a tragédias históricas formidáveis. Não é? Quando o indivíduo deixa de estar restrito à sua humanidade e a entender-se como um veículo do poder e passa a confundir-se como sendo ele mesmo poder. Isso é o início de um debate. Por exemplo, isso no Brasil está sendo feito cotidianamente no governo deste miliciano que ocupa a presidência da República. Quando eu me refiro a miliciano, é que esta é uma imagem exata do suporte que origina o poder deste indivíduo.
Não se trata de um insulto. Trata-se de uma categorização. Então, inventar suportes ou ideia de poder é algo que qualquer indivíduo que tem um projeto de tomada política de poder faz. O Lula fez também. A história do Brasil inteira, a partir de 1822, é uma criação e é uma maquinação, por conseguinte, também voluntária, consciente, pelas elites, de manipulação simbólica. Querendo construir uma ideia de poder àqueles que estão ocupando o cargo naquela altura. Mas existe uma coisa que é muito interessante. Uma coisa é o poder real. Por exemplo, no caso da tradição portuguesa, o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, ele vê Cristo antes da Batalha de Ourique. No caso do cristianismo, o imperador Constantino viu Cristo antes da Batalha de Ponte Milvia. E esta visão, o poder dessa visão, gerou a sua própria imagem para a monarquia portuguesa e para o cristianismo, acolhido pelo Império Romano a partir de então. Pois muito bem, quando o poder de fato se manifesta para algo ou para alguém, o rumo dos acontecimentos tem, de certa forma, um carisma fundacional. Quando certos indivíduos, historicamente alçados a cargos de poder, tentam manipular o poder, os embustes que se criam são formidáveis. Todas as forjas são feitas dentro dos governos. Ou seja, não há uma manifestação transcendente que ilumine aquilo ali. Voltando. Alves fala que por isso, uma coisa é a imagem do poder, a outra é a ideia de poder. Por isso, uma imagem de poder totalmente nova é uma impossibilidade de fato. E pelas mesmas razões, uma imagem de poder excessivamente nova transforma-se em desprestígio, e não em reforço do poder que simboliza. É isso, de certa forma, que eu estava falando, não é? A forja do poder ela acontece. Historicamente, é uma das coisas que mais acontece. A forja do poder, e para você forjar o poder, você tem que forjar uma conexão com a transcendência, com o sagrado, com o divino. Porque aquele indivíduo que está forjando é um manipulador. Se está sendo feita a fraude, é porque o poder não o alcançou, não o atravessou, não passou através dele. Então, uma imagem de poder nova, você não pode inventar. É isso que é um mistério no mundo, né? Tudo são símbolos. E os símbolos se referem, eles remetem a alguma coisa. Então há coisas que, por mais que exista uma propaganda muito intensa por trás daquele grupo, ele não consegue forjar a imagem, e depois aquela imagem rui como se fosse uma estátua de sal. Continuando, uma observação, mesmo que superficial, da história recente e das suas várias convulsões revolucionárias parece permitir afirmar que a ideia feita de poder decorre de múltiplos fatores de vária ordem, cuja persistência ultrapassa em muito a precariedade de qualquer decisão política e que qualquer tipo de poder, uma vez instaurado, é elevado a assumir uma simbólica e uma semântica que lhe são anteriores, sob pena de perder legibilidade como referente do poder. Se não é necessário recuar muito no tempo
para encontrarmos exemplos de imagem de poder falhadas, também bastará a nossa experiência de vida para intuir algumas das componentes da problemática que decorre da arqueologia e da história da ideia feita de poder. Qualquer criança do século XX compreende, sem outro suporte cultural, que não seja o da língua materna, o código de honra da cavalaria e os pressupostos monárquicos do maravilhoso tradicional, com a mesma facilidade, se não mais, com que entende os códigos seus contemporâneos. O rei e a corte funcionam, ao nível do inconsciente, como uma transferência do pai e da organização familiar de poder paternal, e tem uma capacidade expressiva de que não é capaz nenhuma república. Esta associação de ideias é, de resto, rica de consequências ao nível da atitude psicológica e até física perante a autoridade. Todavia, outros símbolos de poder, como a bandeira, ou a sua expressão musical, o hino, são hoje totalmente separados da pessoa régia e representam, em definitivo, uma entidade coletiva. Então, veja, essa é uma diferença que existe entre as repúblicas e as monarquias, hein? Quer dizer, na monarquia, o poder régio, a figura do monarca, ele estava ligado à bandeira, e a ideia de hino não havia muito, né? O hino é uma inovação aqui. Mas quando ele havia, as músicas quando haviam também estavam associadas ao monarca. Hoje não. O hino e a bandeira são armas da nação. Elas não têm, digamos, nenhuma identificação com o ocupante da cadeira da nação, com o presidente, com o primeiro-ministro. Evidentemente que esses indivíduos que ocupam o poder político, existe uma coisa que se chama o decoro ao cargo, que não pode ser rompido. Tá? Então, quando existe essa ruptura do decoro ao cargo, que o miliciano que ocupa a presidência da República Brasileira faz, dia sim e outro também, nós temos um outro tipo de problema. E é preciso entender que essa ruptura dos poderes vigentes também visa a instauração de um outro poder. Então, você vai derrubar o poder existente para criar um outro poder. Então, é preciso olhar para diante e ver, no caso do Brasil, o que é que está sendo construído. Evidentemente, fazendo um paralelo, voltando aqui a Constantino e a Dom Afonso Henriques. Então, quando esse imperador romano e quando esse rei português vem Cristo, o poder se estruturava, o poder político, tanto na Roma imperial, quanto no Portugal, ligado ainda a Leão e Castela, o poder se estruturava de uma forma. Poder político. E, evidentemente, a ideia de poder e os pactos sociais que são criados em torno disso. A partir do momento que você tem essa visão, o impacto disso é tão grandioso que há um rearranjo das estruturas de poder. Portugal, quando vira uma monarquia, quando se transforma numa monarquia, ou seja, quando Dom Afonso Henriques é alçado à condição de rei, e surge o reino de Portugal, nós estamos falando, evidentemente, de uma nova pactuação do poder. Não é? Então, voltando, ao nível da linguagem, expressões como parece um príncipe, é belo como um rei, tem um porte de rainha, mantém ainda hoje uma expressividade que só é explicável pela força de uma ideia feita de poder que depende ainda estruturalmente do maravilhoso da monarquia. Maravilhoso aqui é uma expressão que se refere a eventos, a fatos fora do âmbito material. Tá? Muitos outros exemplos se poderiam citar ainda em abono desta afirmação. Isto que Alves está falando é algo muito importante
A monarquia sempre teve a própria educação monárquica, não é? Contempla isso. Eles têm uma forma, um porte, há uma forma de falar, há uma educação que controla, né, que educa o corpo, que educa a voz, né, que educa os gestos, de tal modo que a figura do poder, do monarca, seja ela em si mesma exemplar. A palavra é essa. O rei tem que emanar, ou a rainha, tanto faz, o imperador, ou a imperatriz, tanto faz, ou a imperadora, eles têm que emanar uma ideia de nobreza. Mas esta nobreza é qual? É uma nobreza titulada? Não. É a chamada nobreza do espírito. É uma nobreza anímica. Então, em tese, a monarquia lida com a ideia de que a nobreza, ou são titulares da nobreza, os melhores da espécie. Quando nós pensamos na obra A República de Platão, quando Platão coloca, fazendo um paralelo, os filósofos, né, como o exemplo de dirigentes que uma cidade deveria ter, porque são os melhores no sentido dos mais sábios, dos mais virtuosos. A gente entende isso efetivamente, intelectualmente. E tem sido feito considerações e análises filosóficas absolutamente disparatadas a respeito da obra de Platão. No Brasil, um indivíduo que fala tolices imensas sobre a República de Platão é o Augusto de Franco, por exemplo, que tem uma interpretação absolutamente míope, porque é um materialista, confesso, ele não consegue ver nenhuma alusão à transcendência ou àquilo que está sendo feito. Não é difícil para qualquer indivíduo entender que uma pessoa, quando é boa, quando ela prioriza o bem, o bom, o belo, e quando esta pessoa é a virtude, ou manifesta virtudes, essa pessoa é uma pessoa iluminada. O convívio com esta pessoa é um convívio absolutamente salutar. Então, por óbvio que nós desejaríamos que os nossos pais fossem as melhores pessoas possíveis, num sentido de exemplo, como seres humanos. Que os nossos governantes fossem os melhores governantes possíveis. E não há aqui nenhuma carga egóica associada ao fato. Nós estamos falando de um símbolo, hein? Então, se você ocupou um cargo, mas não está à altura simbólica do cargo, reza a boa educação que aquele que não está à altura do cargo, ou seja, não é virtuoso, como o cargo exige que se deva ser, que este indivíduo faça um trabalho sobre si, que emende a sua própria natureza, que remodele a sua personalidade para tornar-se uma pessoa melhor. Em tese, nós deveríamos morrer melhores do que quando nascemos. Porque o correr dos anos, a velhice, nos deveria conferir maturidade e sabedoria. Então não é um fato concreto que todo indivíduo, quando envelhece, está sábio. Não, nós vamos envelhecer consoante nós vivemos. Se nós somos boçais e rasos a vida inteira, por que haveríamos de nos tornar, como num passe de mágica, velhos virtuosos e sábios? Não, nós continuaremos os mesmos boçais e as mesmas pessoas rasas, só que velhas. E com um agravante, a velhice tende a cristalizar aquilo que de nós existe de pior.
Então há coisas boas e há coisas ruins? Sim, sim, sim. Existe sim. Existe uma pessoa melhor do que a outra? Existe sim, senhor. Isso é um fato. Existe uma pessoa mais boa do que a outra, uma pessoa mais generosa do que a outra, uma pessoa mais inteligente do que a outra, uma pessoa mais bonita do que a outra. E o fato de nós termos escalas e gradações de escalas dentro da natureza, haverá sempre alguém mais rico do que eu e haverá sempre alguém mais pobre. Haverá sempre alguém mais bonito e alguém mais feio. Alguém mais inteligente e alguém mais burro. Literalmente. Não é? Agora, essas medidas para diante, para frente, para trás, para o alto, para o baixo, elas não significam nada para mim mesmo, porque no contexto geral, eu não posso mudar o meu status. Se eu sou feio, eu não vou ficar bonito. Não tem como fazer essa conversão. Não é? Algumas coisas, o que eu consigo mudar? Eu consigo mudar aquilo que é inerente a mim. Eu consigo mudar a minha personalidade, por exemplo. Eu consigo controlar o meu temperamento. Então é este trabalho da inovação da imagem de mim para mim, não é? Que eu tenho que fazer. Então, no caso de um poder, no caso de um poder real, de uma monarquia, a educação da nobreza visa exatamente isso. Não é? Você tem um referencial de poder, esse referencial é supremo, ele é divino, e aquele indivíduo que vai ocupar o poder deve expressar alguma coisa desse poder. É isso que legitima a ação dele. E quando isso não acontece, ou seja, quando o detentor do poder é um imoral, é um amoral, é um pervertido, né, em todos os sentidos, esse indivíduo, ele macula a imagem que ele deveria representar, de tal forma que ele que o poder dele começa a ser questionado, a ponto dele ser substituído. A história humana está repleta desses casos, né? Indivíduos que eram verdadeiros acelerados e que não poderiam estar ocupando o cargo para o qual eles foram alçados, seja por hereditariedade, seja por golpe. Né? Agora, quando nós temos uma convergência entre a alma e os símbolos do poder, né, evidentemente que nós temos a ideia de um rei virtuoso, de uma rainha virtuosa. E aquele reinado, mesmo que ele enfrente cenários complexos, politicamente falando, ele deslancha. Né? Ele será tido como um reinado benéfico, próspero, pacífico. É muito difícil nós termos na história da humanidade poderes, monarcas que foram virtuosos, cujo reino, cuja governação, aliás, não lhe fosse correspondente. Porque a governação é uma extensão do poder que está emanando daquele regente. Né? E o inverso dá-se na equivalência. Se você tem um monstro gerenciando o poder político, instaura-se o reinado do terror. Para quem? Para o povo. Não é? Bem, então, essas considerações sobre o poder, portanto, aquilo que é a sua própria imagem, não é? Isso é algo muito sério. É seríssimo. É algo com o qual nós não podemos tergiversar e nem botar panos quentes. Não é? Bem, voltando aqui. Essas breves considerações, que não se pretendem sistemáticas, procuram apenas apresentar uma série de interrogações que estão na origem desse trabalho.
Aí ela toma como componentes da ideia feita de poder na iconografia do século XVI, portanto, no período de Dom Manuel, as seguintes realidades. Veja, a ideia feita de poder, portanto, Dom Manuel é um rei que constrói, né, que traz fatores de inovação da imagem de poder, tá? Então, um ponto que ela elenca: o maravilhoso medieval e a tradição iconográfica da representação do rei com seus atributos e símbolos. Quando se fala em atributo, o atributo é aquilo que é essencial e sem o qual você não concebe. Por exemplo, Deus, o Deus cristão. Ele tem 3 atributos. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. O atributo é algo que faz parte constitutiva do ser. Sem ele, você não pode, o ser não se explica, ele não existe. Você não pode dizer que Deus é onisciente e onipresente e tirar, por exemplo, o atributo da onipotência. Correto? Então, quando nós pensamos em monarquia, qual é o atributo da monarquia? É aquilo que você não pode tirar dela. Você não pode esvaziar a monarquia daquele conteúdo. Daquele conteúdo essencial. Né? Então, o leigo, via de regra, não sabe qual é o atributo da monarquia, qual é o símbolo da monarquia. Então, a relação, um outro ponto que ela elenca, a relação inextricável da mentalidade medieval entre 3 entidades viris, substantivamente diferentes, mas adjetivamente idênticas: o rei, o pai, o rei e Deus. Pai de todos e rei do mundo. Né? Porque Deus é pai de todos, na mentalidade católica, e rei do mundo. Uma definição do poder real que radica nas suas atribuições como ministro de Deus. Ele é o juiz supremo, chefe militar, cabeça de linhagem e supremo suzerano, com todas as implicações morais, jurídicas e religiosas daqui decorrentes. A história da instituição régia portuguesa, naturalmente marcada pelas vicissitudes da história nacional. Então veja que a monarquia assume-se, sobretudo as monarquias cristãs, claro, porque esse pensamento aqui, ele não vale para uma monarquia pagã. Quando nós pensamos, por exemplo, no paganismo grego, ou nas monarquias gregas, que são as cidades-estados, que você tem reis ali, ou príncipes tutelares, mesmo na Grécia, os deuses, as famílias nobres, que eram, digamos, as tutelares, os que constituíam os reinos da Grécia Antiga, estavam validadas por uma consanguinidade. Ou seja, o rei de Argos era rei de Argos porque seu antepassado era filho de um deus. Então esta hereditariedade divina, não é? É uma filiação, ela confere a posse do espaço físico. Tá claro? No caso das monarquias cristãs, portanto, esta relação que existe direta entre o rei e Deus, né? O rei não é filho de Deus, direto, consanguineamente, como você tem na Grécia. Não é esse o entendimento. Mas já é esse o entendimento que você tem na Índia, é esse o entendimento que você tem na China, é esse o entendimento que você tem no Japão, não é? Esse é o entendimento que você tem nas tradições indígenas de todas as Américas. Exceto as religiões reveladas, as 3 religiões do livro, todas as outras religiões do mundo, os monarcas, a nobreza, ela tem uma filiação divina. Ela veio do céu.
né? Isso é algo muito interessante. Portanto, ela veio de um não tempo, né? Ela tem uma conexão com a eternidade, não é com um tempo profano, com um tempo desacralizado. Ela tem uma ligação com a sacralidade, ela tem uma ligação com o tempo da eternidade. Portanto, legitima-se a partir disso a ideia de que aquele espaço físico, concreto, geográfico, possa ser ocupado, porque aquele espaço será ocupado de uma forma que o sacralize. O Mircea Eliade explica muito bem que, geograficamente, nós temos espaços sagrados e espaços profanos, né? E você pode ter espaços sagrados que eles são sagrados naturalmente, há uma hierofania que se manifesta neles naturalmente, como às vezes o advento de determinados acontecimentos miraculosos, às vezes a erupção de uma montanha ela tem uma forma X ou Y, ou o espaço pode ser consagrado, né? Ele é um espaço profano e ele foi consagrado. Então, um espaço profano pode tornar-se um espaço sagrado desde que consagrado. Portanto, aí nós temos a ideia de ritos, né, e de símbolos que lhe são introduzidos. Quando nós pensamos na construção de uma igreja, ou de uma catedral, ou de um templo, seja lá o que for, né, você tem geograficamente um espaço profano, né, portanto, ele não está repleto de forças divinas, ele não está geograficamente imantado com força divina. Você elege aquele espaço com critérios geomânticos ou não, e você lança a pedra fundamental dentro do espaço, né? Então aquele espaço passa a ser construído, ele é sacralizado, de modo que aí você começa a colocar os símbolos inerentes àquilo ali. Então, toda a igreja, todo o templo, ele está dedicado a uma entidade patronímica. Quer dizer que eu elevo aquele templo a Júpiter, ou Anubis, né? Ou coloco aquela catedral dedicada à Virgem da Conceição, e por aí afora. Tá certo? Então, eu tenho um espaço profano que, através de rito, se torna um espaço sagrado. E aí ele passa a ser, o espaço em si, detentor de um maná, de uma força não humana, divina, né? E uma vez que ele passa a ser um centro de força divina, ele, por conseguinte, é um veículo ao mesmo tempo, ele é um dispensador daquelas forças. É um local em que você pode entrar em contato com o divino. Ele está presente ali, né? Então, olha, essas coisas são muito sérias, né? Elas fazem parte de toda a trajetória cultural da humanidade, esse entendimento. Bem, então, consideramos como fator de inovação da imagem do poder os seguintes dados. O período histórico, que abrange os reinados de Dom João II, de 1481 a 1495, e de Dom Manuel, 1495 a 1521. É o da primeira emergência do absolutismo régio português e envolve uma nítida evidenciação do poder do rei, com as consequentes modificações ao nível da imagética mental e da iconografia régia. Bem, Dom João II é o monarca que toma para si a titulação de mestre da Ordem de Cristo, né? Que é uma ordem ligada à Igreja. Bem, então aqui nós já temos o rei avançando sobre algumas questões e Dom João II faz reformulações muito grandes nas instituições da coroa portuguesa. Dom Manuel aprofunda isso. Dom João VI
vai também fazer uma grande reformulação na coroa portuguesa quando o Brasil é alçado à categoria de Reino Unido com Portugal, Brasil e Algarves, tá? Então, coube ao absolutismo, como teoria e prática, criar uma imagem de rei à medida do seu intrínseco dinamismo. Todavia, ao contrário do que sucederá a partir de Dom João III, a ideologia do poder absoluto irá exprimir-se ainda dentro das regras de uma linguagem que, para simplificar, chamaremos gótica, a qual, pela sua própria história, está marcada por ideologias anteriores. O gótico tardio, tal como é utilizado no período manuelino, sendo sem dúvida gótico quanto às características gerais da sua estrutura, revela já, para utilizarmos o conceito operatório proposto por Nikos Hadjikolou, uma outra ideologia imagética. Sob esse aspecto, tem implicações culturais, artísticas e técnicas. Será interessante procurar o caminho percorrido pelos contemporâneos para encontrar no imaginário e nas potencialidades do gótico a maneira de significar ideias e valores que lhe são posteriores e historicamente diferentes. A autora salienta aqui que ela não está falando de história da arte, tá? Ela está usando a linguagem da arte, né, a produção artística, para explicar a formação de uma nova mentalidade. Que a gente vê isso mesmo na arte, a gente vê isso na arquitetura, não é? Isso é uma coisa muito intensa, sobretudo quando naquele momento a arte e a arquitetura de fato refletiam os poderes, tá? Hoje não, você tem uma arte autônoma, né? Uma arquitetura autônoma que ela é feita por corporações privadas. Essa não era a realidade até o Renascimento, tá claro? E de certa forma até o século XVIII, XIX, quando as monarquias cristãs estão em pé. Então até esse período nós temos um tipo de concepção arquitetônica e um tipo de arte. Depois existe uma outra leitura, né? Bem, a produção artística contribui, tanto como qualquer outra, para a formação, afirmação e explosão de uma nova maneira de sentir e interpretar a realidade, ou seja, para a formação de uma nova mentalidade e a estruturação de uma nova ideologia em sentido lato. Esse é um primeiro aspecto que ela coloca. Um segundo aspecto do gótico, né? O período que consideramos importa maciçamente, primeiro do norte europeu, depois da Itália, objetos artísticos que vão desde as chamadas artes maiores ao tecido, a renda e a joia, são portadores de um novo estilo. A própria imprensa em expansão se encarregará de divulgar um novo vocabulário e um novo estilo. E em que medida essa nova linguagem é entendida pelos artistas e pelos compradores portugueses? Em que medida a arte da inspiração humanista, mais capaz do que a tradicional de expressar a nova ideologia, é entendida e assimilada por uma corte, cuja ação contribuiria poderosamente para o descobrimento desse mesmo mundo novo? A este respeito, a arte do período manuelino constitui um manancial de informações, já que, pela riqueza do rei e pelas encomendas régias necessárias a uma política de prestígio, nos fornece documentos e testemunhos abundantes sobre o gosto áulico. Naturalmente, entre eles encontraremos os sinais da transformação da imagem de poder, com a particularidade de essa transformação se operar, como se disse, ainda dentro dos quadros da tradição. A transformação da imagem do rei, que decorre da evolução do projeto absolutista, acresce a nova situação política de Portugal face à Europa e ao mundo, e, portanto, a nova situação do rei. Se o descobrimento do caminho marítimo para a Índia é um fato técnico, econômico e político de importância transcendente para a história mundial, ele é também, ao nível da história da cultura portuguesa, um fato que funciona como símbolo e como mito e deixa suas marcas em toda a produção intelectual e artística portuguesa da época. Todavia, se os fatos da história de Portugal contribuem com dados decisivos para a evolução da história mundial, resta ver até que ponto a nova síntese cultural se fez ou esteve para ser feita em Portugal. Bem, vamos terminando por aqui e
eu gostaria de finalizar com um dado que eu, inclusive, já fiz vários programas. Dom Manuel, esses pontos que a autora ressalta são muito importantes. A Europa está em modificação, você está usando o gótico, né? Há uma mensagem do gótico, ou chamado do período manuelino, né? Da arquitetura manuelina. Dom Manuel, inclusive, cria uma arquitetura própria, né? Uma arte própria. Né? O reinado de Dom Manuel foi um reinado muito suntuoso. Em Portugal estava no auge naquela altura, né? Dos descobrimentos, da riqueza, de uma série de coisas. Portugal estava em plena ascensão. Era um momento realmente muito auspicioso para a história portuguesa, muito rico. E Portugal emergia como uma potência poderosíssima, né? Uma potência cristã. E uma potência que é imbuída de uma missionação baseada em Ourique, onde o primeiro rei de Portugal vê Cristo, né? E torna-se rei com a graça de Deus, não é? Esse é o ponto. Então, Dom Manuel faz diferentes reformas na instituição portuguesa. E não só na instituição portuguesa. Aqui eu quero encerrar a nossa aula com esse dado, que eu já falei sobre ele por diversas vezes. Dom Manuel faz uma reforma em Lisboa, né? E prepara Lisboa para ser a nova Roma, a terceira Roma. Aquela cidade sagrada aonde surgirá, ou a capital do reino, aonde surgirá ou preparará o advento do quinto império do mundo. Então existe um cenário, um pano de fundo aqui, no período de Dom Manuel, onde isto é elevado a uma categoria altíssima. Depois nós teremos, dos reis portugueses, o rei que vai manifestar este projeto com determinação não equivalente, porque Dom Manuel de fato faz uma série de modificações, mas o rei que vai manifestar esse projeto de uma forma muito clara e vai construir obras em relação a isso é Dom João V, o avô da rainha Dona Maria I, né, mãe, por sua vez, do rei Dom João VI. A rainha Dona Maria I, conforme explica a historiadora portuguesa Alice Lázaro, ela tenta recuperar o projeto do avô, né, derribado, de certa forma, pelo seu pai, Dom José, por conta daquela altura da introdução do liberalismo maçônico em Portugal, né, por conta das ações do Marquês de Pombal. Mas então, quando Dom João V, por exemplo, cria Mafra, o Palácio Nacional de Mafra, nós já falamos muito sobre isso também, como a expressão da Nova Jerusalém, ou da Celeste Jerusalém. Dom João V consegue, do Vaticano, que Portugal, caso ocorra algo com a Santa Sé, venha a se tornar a sede do papado. Isso é um negócio muito sério, hein? É preciso que se entenda o projeto que está por trás daquilo ali, né? Bem, então, para concluir, há, portanto, um percurso triunfante, espetacular, venturoso, cavalheiresco, divino, ambicioso, profundamente simbólico, né, de uma importância transcendente para a história mundial, não só de uma importância para a história portuguesa, de uma importância transcendente para a história mundial, que é todo o desenvolvimento da monarquia portuguesa. Todos os reis portugueses perseguem, no bom sentido, um mesmo objetivo, que é a concretização do quinto império do mundo.
No Brasil não se entende nada do que seja isso. A gente tem pouquíssimos indivíduos, pouquíssimos, literalmente. Isso não se trata de uma força de expressão, não. É um fato concreto na história brasileira que vão falar disso com alguma seriedade. E todos os indivíduos que vão falar é porque eles foram mergulhar nas fontes portuguesas e entenderam Portugal. Porque o Brasil está dentro da história portuguesa até 1822. De 1500 a 1822 faz parte do mesmo. É a mesma nação, é o mesmo Estado. Não é? Então, é esta tradição, e curiosamente, essa tradição quinto imperial, ela não fica, né? Ela não penetra no poder político brasileiro pós-1822. Ela não está presente na cabeça de Dom Pedro, exceto de uma forma bastante atrabilhar. Dom Pedro é um rei, é um monarca, é um indivíduo completamente às avessas, em termos de entendimento. Ele é uma curva fora da estrada dentro da monarquia portuguesa. De Dom Pedro II, muito menos ainda, sujeito absolutamente materialista, né? E de toda a história republicana, muito menos ainda. Agora, o que esses indivíduos vão fazer a partir de 1822? Eles vão, todos eles, tentar instituir a sua própria imagem, a imagem mental de um poder transcendente. É uma sequência de burlas e de fraudes simbólicas monumentais. E essa é uma das razões pelas quais a história do Brasil é trágica. Sob todos os aspectos. O Brasil cresce e se desenvolve à revelia do poder político. Então, há dois Brasis. Existe um Brasil que trabalha por conta própria e existe uma elite descolada completamente da realidade do país que, desde 1822, ela só faz espoliar a nação. Não há projeto político de poder. Nunca houve aqui. Projeto político de nação, desculpe, pela elite. Nunca houve. Existe projeto de espoliação, de roubo, de traquinagem de maracutaia e de enriquecimento ilícito, usando a riqueza do Estado brasileiro para favorecer interesses particulares. Esta realidade política, por exemplo, não é a realidade que nós temos em Portugal. Nunca foi, hein? Tá? Bem, então, quando os brasileiros falam que as mazelas brasileiras são decorrentes das mazelas portuguesas, isso é uma inverdade. A elite portuguesa nunca foi canalha no que diz respeito à monarquia, tá? E ela nunca fez o que a elite brasileira fala, politicamente falando. Nunca fez. Estou dizendo com isso que Portugal não tem erros? Claro que tem. Eu estou dizendo que a forma de atuação, porque a lógica que operava em Portugal, dentro da própria nobreza, sempre foi uma lógica diferente. E o Brasil, com a independência, não mantém essa lógica. Ele quebra essa lógica, ele vira ela do avesso e ele constrói uma outra lógica. É preciso entender o que foi o 7 de setembro de 1822 e a tragédia para isso. Né? Por outro lado, reinstaurar a monarquia no Brasil não resolve esse problema, tá? Sobretudo esses Bragança, descendentes de Dom Pedro I, porque todos eles parecem padecer do mesmo mal do fundador dessa casa imperial brasileira. Eles têm uma deficiência cognitiva, uma deficiência de entendimento do que foi Portugal, do que é o Brasil, do que é o mundo, uma deficiência plena. A contar tudo que eu acompanho do que esses indivíduos falam. Então, se eles pensam alguma coisa diferente, até hoje eles não conseguiram externalizar. E é pouco provável, porque eles foram criados dentro de uma linha de pensamento. Então, Dom Pedro I é um pária transcendente, Dom Pedro II é outro pária transcendente. E é preciso não confundir a figura proba do monarca, de Dom Pedro II, foi um homem correto, né? Enquanto imperador, foi um homem honesto e um homem profundamente inteligente. Isso não está em questão. O que está em questão aqui é a pessoa dele como monarca, que foi péssimo. Eu já fiz programa sobre isso e expliquei detalhadamente por que eu estou afirmando, não se trata de uma opinião, trata-se de uma afirmação.
com a qual, evidentemente, os meus ouvintes podem concordar ou não. Não é? Mas opinião da qual, por enquanto, eu não vejo razões para alterá-la. Perspectiva da qual, por enquanto, documental, eu não tenho razão, não vejo razão para alterá-la. Bem, então, há uma linguagem simbólica no poder e nos símbolos do poder. Se nós não entendermos, sobretudo no caso do Brasil, que existe uma correspondência, uma correlação direta entre o poder, o símbolo, o simbolizado e o ocupante do poder, e começar a cobrar desses mesmos ocupantes um comportamento condizente com o decoro do cargo, com o arquétipo do cargo, com a força do cargo, nós continuaremos uma nação à deriva. Né? Quem ocupa poder, seja ele qual for, tem obrigação de ser exemplo. E o exemplo é sempre aquilo que vivifica. O exemplo, num sentido de transcendência, tem que ser a melhor pessoa, a mais instruída, a mais educada, a mais sábia, de tal forma que aquele poder, quando exercido, torne-se um poder benéfico para o seu povo, para a sua gente, para a sua época, para o seu país. O poder, seja ele qual for, tem que manifestar o divino através dele. A vida não é matéria somente. A vida é matéria. E aquilo que vivifica a matéria é o Espírito. E é o Espírito de Deus que sopra no tempo e através do tempo. Porque ele está acima do tempo. É eterno. Enquanto seres humanos mortais, nós podemos sim vivenciar, experienciar, divulgar, representar, materializar, externalizar o melhor que há em nós, o mais virtuoso. É nossa obrigação. Como seres humanos, nós não somos perfeitos. Somos criaturas perfectíveis. Ou seja, somos falhos, mas podemos caminhar em direção a um erro cada vez menor. Esta é nossa obrigação. Sendo um simples pai de família, um simples filho, ou ocupando os cargos máximos da nação. Nós devemos ser pessoas melhores, em todos os sentidos. E não podemos abrir mão de cobrar daqueles que estão acima de nós, em cargos de poder, que sejam eles mesmos exemplos de virtude, de ponderação e de justiça divina. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.